Uma sexta-feira mais que especial. Hoje é dia 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano. Está no ar o Diversa em Rede, o último de 2021. Acompanhe a edição de hoje através da TV, pelo nosso site diversa.tv e também pelas nossas redes sociais, nos endereços que aparecem aí na sua tela. Repercutindo e regionalizando as informações, eu conto com a participação dos jornalistas Ricardo Ribeiro, da Zona da Mata, Sabrina Silva, do Campo das Vertentes e Laura Marques, da região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos aos destaques da nossa última retrospectiva. Vamos mostrar a reabertura do comércio e a aposta nas datas comemorativas para recuperar o prejuízo com o tempo fechado e o redirecionamento de alguns negócios para se adaptar à crise. A retomada do setor de eventos e turismo no Brasil. Liberação gradativa e cheia de protocolos, mas com perspectivas otimistas. Solidariedade. Os bons exemplos no país em meio à crise econômica, além de ações de inclusão social e de respeito à diversidade. É agora no Diversa em Rede. Depois de mais de um ano difícil, as expectativas mudaram. A reabertura do comércio trouxe um gás novo e uma esperança para milhões de brasileiros que já não sabiam mais de onde tirar dinheiro para pagar as contas, sobreviver e ainda manter o negócio. Neste período, muitos se reinventaram, outros recomeçaram. Os horários restritivos dificultaram, assim como os provadores de lojas fechados. Mas com o avanço da vacinação, aos poucos as regras e protocolos foram flexibilizados. O comércio tenta se reerguer e aposta em datas comemorativas para recuperar o prejuízo. Uma das áreas impactadas pela Covid-19 que sofreu com a paralisação das atividades, especialmente em 2020, foi a do comércio. Depois do fechamento de lojas e do funcionamento apenas de serviços essenciais, o setor começou a respirar a partir de abril de 2021, mesmo com as restrições causadas pela segunda onda de contaminação da Covid, que levou diversas cidades brasileiras a decretarem um lockdown. De acordo com o IBGE, o comércio varejista no quarto mês deste ano apresentou uma alta de 1,8% na comparação com março. Foi o maior crescimento para abril desde 2000, o que ajudou a elevar o índice do acumulado do primeiro semestre de 2021, que foi de pouco mais de 6,5%. Mas, no segundo semestre, o cenário não foi nada positivo, mesmo com a abertura do comércio já consolidada. O IBGE mostrou que as vendas do comércio varejista tiveram uma queda, principalmente a partir de setembro. Os hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumos foram os que mais apresentaram resultados negativos. O grande vilão? A alta da inflação, que continua a doer no bolso dos brasileiros. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, eu quero agora chamar os nossos correspondentes que já estão aqui comigo em clima de ano novo. Laura, Sabrina, Ricardo, uma excelente noite para vocês. Falta pouco para a virada, enquanto ela não acontece, a gente segue aqui com o Diversa em Rede. Agora eu quero começar esse bate-papo com a Laura. Ô Laura, foi um ano, claro, muito difícil, né? Principalmente para o comércio. Aos poucos vai se recuperando, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Com a pandemia, eu aprendi que eu não precisava nem sair de casa para gastar dinheiro, viu? Continuei gastando mesmo pela internet, a gente se reinventou, né, no modo de gastar. Como é que foi essa relação para vocês aí também na região metropolitana? Sim, Elias, muitas mudanças que vieram no ano de 2020 persistiram ainda ao longo de 2021 por conta da pandemia, que teve índices muito altos, né, em vários períodos ao longo desse ano que passou. Chegamos então ao dia 31, eu já estou aqui preparada para o Réveillon de branco aqui para fazer essa virada da melhor forma possível, né, Elias, para trazer bons fluidos, né, para 2022. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o panorama do comércio ao longo desse ano de 2021. Como o inicinho do ano foi ainda de índices muito altos da pandemia, com muitos casos ainda aparecendo, casos de Covid-19, a vacinação demorou um pouquinho para engatar de fato, para que aí as prefeituras pudessem reabrir o comércio na totalidade, todos os tipos de loja, né?
Então, vários setores foram fortemente impactados e eu conversei com a gerente executiva do Sindlojas, que responde por comerciantes, de vários comerciantes da região metropolitana daqui de Belo Horizonte, a Daniele Rocha. E ela me contou que um dos setores que foram mais impactados ainda no ano de 2021, por conta de todas as restrições geradas pela pandemia, foi o setor de vestuário. Por quê? Ela disse que com os fechamentos que aconteceram ao longo do ano, foi só a partir de meados de junho, julho, agosto, que realmente a reabertura aconteceu de fato aqui na região metropolitana. Então, até lá, a grande maioria das pessoas não fazia muitos compromissos fora de casa. Então, o setor de vestuário foi um dos mais impactados ainda em 2021 por conta da pandemia. As pessoas não estavam saindo de casa, então não estavam investindo recursos para comprar roupas, né? Claro, para poder confraternizar, por exemplo, ou para ir ao trabalho. Então, foi um setor que ficou muito impactado, de acordo com o Sindlojas, o Sindicato dos Lojistas daqui de Belo Horizonte e da região metropolitana. Aos poucos, isso foi sendo recuperado. Teve outros setores que no período da pandemia não sofreram tanto, que seria, por exemplo, o setor de móveis, que no caso as pessoas passaram ainda muito tempo dentro de casa, né, por conta de todas as restrições. Então muita gente começou a observar, falta um móvel aqui, eu preciso de uma escrivaninha para fazer um home office. Me incluo nessa, viu, Elias? Tive que fazer algumas compras desse tipo também para casa. Setor de construção também, comércio de itens de construção aqui na Grande Belo Horizonte não sofreu tanto. O comércio do vestuário foi mesmo o mais impactado nesse ano de 2021. De acordo com a Daniele, nas festividades de final de ano, é que o comércio começou a se recuperar um pouco mais, por exemplo, com a Black Friday, mas ainda é bem distante de conseguir alcançar os níveis de faturamento do período pré-pandemia, Elias. A gente ainda não chegou nesse momento. O ano de 2021 foi ainda de uma pequena retomada, distante do que os comerciantes, do que os consumidores gostariam também de poder estar gastando no comércio daqui de Belo Horizonte e da região. Segundo levantamentos do Sindlojas, lá para meados de outubro, cerca de 70% dos lojistas ainda tinham as vendas abaixo dos valores pré-pandemia, lá do ano de 2019. Então, veja só, quase que todo o ano de 2021 foi ainda de uma tentativa de recuperação. E como que foi essa tentativa? Principalmente por meio das vendas online, Elias. Como você disse, né, não precisa nem sair de casa para gastar muito dinheiro. Então, realmente, as vendas online foram um caminho que muitos lojistas, muitos comerciantes seguiram para tentar se esquivar um pouquinho de todos os prejuízos, já que os consumidores não estavam na rua para serem, de fato, captados ali pelas empresas. O ambiente online, o ambiente virtual foi muito propício para isso. Outra forma também que muitos comerciantes tentaram desviar de todos os prejuízos foi por meio de renegociações com fornecedores. Então, repactuar contratos foi algo assim, palavra de ordem mesmo para os empresários ao longo de 2021 ainda, viu, Elias? E é possível que em 2022 essa chave consiga ser virada. Pelo menos é exatamente essa a expectativa do Sindlojas, Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte e região, e também da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que representa os comerciantes da capital mineira. Essas duas entidades têm boas perspectivas para o ano de 2022, acreditando que pode haver sim uma retomada de finalmente conseguir virar essa chave e conseguir voltar aos faturamentos de 2019 e quem sabe até aumentar, né, ter um aumento diante daquele faturamento que existia no ano de 2019. E a gente espera realmente que os consumidores, que nós todos consumidores consigamos contribuir para isso, né? Todo mundo ganha se de fato o dinheiro circular mais, chegar para todo mundo, é o que a gente deseja para esse ano de 2022, Elias. Com certeza, Laura, a gente espera que esse ano 2022 venha com muitas coisas boas para quem é empresário, comerciante, para você que tem o seu negócio também, espera recuperar aí um pouco do tempo perdido com a pandemia.
Agora, Ricardo, na Zona da Mata eu acredito que a situação seja parecida, né? Os lojistas, além de terem que se reinventar, muitos precisaram fechar as portas por conta, né, da falta aí não de mão de obra em si, mas sim de pessoas que pudessem estar ali comprando. E as pessoas também ficaram desempregadas com isso, né? Como é que hoje está a situação por aí? Conta um pouquinho pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias, Sabrina, Laura, boa noite a todos. Olha, tudo começou em 2020, quando ainda estávamos em outro governo municipal e estávamos sob o plano do Minas Consciente. E quando foi criado esse plano do Minas Consciente, lá em 2020 ainda, foi criado um comitê gestor e desse comitê fazia parte representantes do comércio. Esse comitê discutiu o fechamento, discutiu a abertura, foi um ano muito difícil, entrou o ano de 2021 com uma nova administração municipal. No início ainda se discutia e se ouvia aí esses representantes do comércio, a partir do momento em que a gestão definiu pelo protocolo próprio de retomada de atividades que se fizesse fora do Minas Consciente, e isso aconteceu. Esse comitê trabalhou com base aí nas informações que a prefeitura era munida de especialistas, especialmente ligados ao FJF, que estavam conduzindo de forma mais forte essas discussões, e os representantes do comércio estavam sendo ouvidos fora do comitê, ainda que o comitê tivesse, ainda tem, né, o caráter consultivo, mas eles não tinham mais essa discussão diretamente nas reuniões. Isso causou um desgaste. O primeiro semestre de 2021 foi muito difícil, foi uma relação conflituosa, porque a gente estava no abre e fecha ainda, recua uma faixa que aqui deixou de ser onda, que é o que se fala no Minas Consciente, para ser faixa, ainda que as cores fossem bem similares. Mas essa discussão passou a ser feita de forma muito difícil e com algumas declarações fortes de um lado e de outro. Enfim, o comércio sofreu bastante, já vinha sofrendo desde 2020 e as consequências foram bem fortes em 2021, quando se teve aí quase que um fechamento total de novo, um novo lockdown que provocou desespero nas pessoas e ninguém mais queria ficar em casa, ninguém mais respeitava de uma forma que respeitou em 2020 os protocolos que daí surgiram, e os comerciantes passaram muita dificuldade. A gente fala justamente de um setor que é um pilar, não só da economia de Juiz de Fora, mas da economia das principais cidades de Minas Gerais, que é o setor de serviço. A prestação de serviço é um setor frágil, porque ela está condicionada ao termômetro da economia nacional, e quando você tem aí a economia indo mal, esse setor de serviço sente muito esse reflexo, porque ele depende essencialmente do mercado nacional. São raros os que têm possibilidade de trabalhar com exportação, a maioria trabalha essencialmente com o mercado local e regional, alguns até nacional, mas isso é muito constante. Então, o segundo semestre já teve um alento para esse setor. O segundo semestre, com a flexibilização que a prefeitura trouxe e que o Minas Consciente também nas outras cidades da Zona da Mata, os comerciantes voltaram a respirar, e exatamente isso que eles pediam desde 2020, um pouquinho de oxigênio para poder trabalhar e poder respirar. Isso aconteceu. E agora, no final do ano, isso se transformou numa expectativa muito grande para 2022, com o Natal agora, que foi, com também outras datas comemorativas que passaram e os comerciantes de alguma forma aproveitaram. Vamos ver como é que ficam essas contratações temporárias que foram feitas no final do ano agora de 2021, se elas permanecem para 2022, como ficará o cenário no mês tradicionalmente difícil para o comércio, que é o janeiro, que antecede aí o período de retomada das escolas, e que alguns segmentos conseguem faturar, mas a maioria tem historicamente dificuldades nesse início de ano. Vamos ver como é que vai ficar, porque isso depende também do cenário nacional, da taxa Selic e outros índices importantes que norteiam a economia no país.
Muito bem lembrado, Ricardo. Inclusive, agora, Sabrina, a gente sabe que tivemos um ano realmente complexo demais na área do comércio, na área também de serviços, turismo, enfim. As coisas estão voltando aos poucos ao normal, mas ainda assim com muitos aumentos, né? Para a pessoa que estava ali acostumada a ter um padrão já, tanto de pessoas que estavam comprando, mas também de despesas, né? Porque despesas básicas, como por exemplo a conta de energia elétrica, outros impostos também, aqueles que pagam aluguel, enfim, são muitos reajustes o tempo todo acontecendo, que também dificulta o comerciante. Como é que está a situação aí no campo das vertentes? Não foi tão diferente, sabe, Elias, da situação que o Ricardo apresentou para a gente, não. Primeiro, boa noite para todos. Boa noite, Ricardo, Laura. Estamos aí nos 45 minutos do segundo tempo e 45 segundos do segundo tempo. É assim, fim de jogo para a gente. 2021 está se despedindo, vem aí 2022 e com ele expectativas de melhora, pelo menos no comércio. Nós tivemos aqui momentos de surpresa, desespero, luto por fechamento de vários estabelecimentos comerciais, mas que as pessoas conseguiram se readequar, readaptar à nova normalidade ou novo normal. Nós aqui ainda estamos no Minas Consciente, é o plano que divide, e flexibiliza as atividades, e durante todo o ano de 2021 seguimos os protocolos apresentados por ele. Então apresentamos aí o fechamento de lojas, o lockdown, toque de recolher, lojas fechadas, comerciantes entregando pontos. Essa foi a nossa realidade, muito parecida, como eu disse, com a realidade apresentada pelo Ricardo. O nosso diferencial aqui é que hoje, no finalzinho de 2021, nós ainda estamos com a flexibilização das atividades e a tendência para 2022 é melhorar, sim. Nesse final de ano, por exemplo, nós tivemos um movimento muito grande aqui nas lojas e no iniciozinho do ano foi o desespero e agora deu uma respirada, como o Ricardo disse. Uma coisa que chamou atenção durante todo esse ano foi a forma com que o comerciante conduziu a situação, digamos assim. Migraram para os meios digitais, a venda digital. Então todas as lojas começaram a se programar e reprogramar para trabalhar com as famosas lives e com isso começaram as vendas de uma forma assim mais impulsionadas, de um formato digital passando aí para uma receita maior. Então, quando as lojas abriram aqui na região, ainda assim muitos comerciantes optaram por continuar também a venda através das redes sociais, ou seja, a venda online, que persistem até hoje e provavelmente continuarão no ano de 2022. Apesar de termos tido aí vários aumentos, várias lojas fechadas, um movimento muito negativo no setor financeiro do Brasil inteiro, a expectativa aqui é de melhora, tanto é que no Natal nós observamos um movimento enorme nas lojas, as pessoas realmente se entregando às compras, então a projeção, isso pra gente é uma expectativa muito positiva. Portanto, a readequação, nós tivemos que passar por ela para conseguir ter aí uma retomada saudável do comércio, viu, Elias? Pelo menos por aqui, a expectativa para esse ano que está chegando aí é muito boa. Que 2022 traga muitas alegrias para todos os comerciantes. A gente espera sim, inclusive para você que está fora do mercado de trabalho também. Nós falamos muito aqui do profissional que quer aí buscar também um reajuste nas suas funções, quer buscar uma nova maneira de entender também a vida, a realidade, buscar novos setores de trabalhos, enfim. Uma boa sorte para todos vocês no próximo ano. Daqui a pouquinho eu volto a falar com os nossos correspondentes, porque nós temos muita conversa ainda na edição de hoje. E no próximo bloco vamos falar sobre a retomada dos setores de eventos e turismo no Brasil. Ainda com regras e protocolos a serem seguidos, a gente volta já já. Já estamos de volta. Eles foram os últimos a receberem autorização para a retomada. A pandemia não foi fácil para nenhum setor, mas quem trabalhava com eventos e turismo viu de uma hora para outra a vida profissional ser interrompida e sem perspectiva de retorno. Aeroportos foram fechados, hotéis diminuíram em até 80% a taxa de ocupação, festas, shows, festivais, congressos, casamentos, tudo foi cancelado. Um período difícil, mas que felizmente voltou a respirar
em 2021. Ainda com restrições, protocolos, mas as autorizações para reabertura e retomada chegaram. Após 18 meses de muitas dificuldades e de baixa procura pelas agências de viagens, a retomada no setor de turismo foi gradativa. O avanço da vacinação ajudou. Com a reabertura de aeroportos, das áreas de lazer e das ampliações das vagas em hotéis, muita gente recuperou a confiança e voltou a viajar. Já o setor de eventos também foi muito impactado pelas regras de isolamento e distanciamento. A volta também foi gradativa e as discussões para a retomada dos eventos de grande porte aconteceu apenas em agosto deste ano. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a levar a iniciativa para frente e permitiu ao menos 3 eventos com a participação de 5.000 pessoas no mês de outubro. A entrada foi possível mediante a comprovação vacinal. No mês seguinte, foi a vez do retorno da temporada de cruzeiros, o que motivou um impulso no setor de turismo. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 478.000 trabalhadores formais devem ser contratados para essa área até fevereiro de 2022. A CNC prevê movimentação de 172 bilhões, caso esse cenário se confirme. Para o estímulo da retomada, o governo federal também lançou um pacote de medidas. A iniciativa prevê melhorias em 4 eixos, entre eles a qualificação dos destinos e a implantação dos protocolos de biossegurança. A expectativa é de obter resultados efetivos até julho do próximo ano. Tanto o Departamento de Eventos quanto o de Turismo apostam nos festivais de música, que começam a acontecer no primeiro trimestre de 2022 e já possuem ingressos disponíveis para a venda. E eu volto agora a conversar com os nossos correspondentes. Laura, eu não vejo a hora de viajar, sabe? Eu nunca imaginei que sentiria tanta falta de pegar um carro, pegar um ônibus para ir para qualquer lugar desse Brasil. A gente sabe que realmente durante a pandemia várias pessoas, infelizmente não puderam viajar. Algumas tinham costume já de viajar na época de férias, carnaval. O que eu mais escutei foi o seguinte, Laura, nunca mais deixe de aproveitar férias, nunca mais deixe de aproveitar a vida. Afinal de contas, a pandemia chegou, nos pegou de surpresa, mas eu queria saber como é que está para você também na região metropolitana de BH, como é que foi o movimento turístico também aí na região e se você chegou a viajar para algum lugar depois que a pandemia aí deu uma respirada. Por enquanto, viagem assim turística ainda não, viu, Elias? Dei uma viajada só ali para a região do Alto Paranaíba, Patos de Minas, que é minha cidade, para poder ver a família também, pouquíssimas vezes ao longo desse ano de 2021, por conta ainda de todas as restrições da pandemia. Teve que esperar pelo menos as pessoas receberem a primeira dose, todo mundo da família está vacinado, para conseguir retomar esses encontros com tranquilidade. Antes disso, acredito que muita gente que está nos assistindo também ainda tinha muito medo de fazer essas viagens, Elias? Até porque a gente sabe que é exatamente o trânsito de pessoas, a circulação de muita gente, que facilita a transmissão da Covid-19 e inclusive o aparecimento de novas variantes, Então, de fato, o setor do turismo, dos eventos que reúnem muita gente, foram setores altamente impactados ao longo da pandemia. Em 2021, esses 2 setores conseguiram respirar, colocar um pouquinho a cabeça para fora d'água, digamos assim. E aí, aqui em Belo Horizonte, para trazer um pouquinho um retrospecto de como que foi isso, foi só a partir do mês de julho que os eventos foram autorizados aqui na capital mineira, mas ainda com uma série de restrições. Eram autorizados somente eventos de pequeno porte, até 200 pessoas. Tinha que apresentar comprovante de exame negativo para a Covid-19, porque naquela época muita gente ainda nem tinha sido convocada para receber a vacina contra a Covid, então não dava nem para exigir a imunização da maioria das pessoas. Aos poucos, os eventos começaram a ser autorizados, primeiro casamentos, formaturas, aqueles eventos que não têm um caráter comercial. E aí, aos poucos, então, é que grandes congressos, feiras foram permitidas aqui em Belo Horizonte. Historicamente, Elias, a capital mineira tem um caráter de turismo de negócios. Belo Horizonte não é tanto voltado para o turismo da cultura, necessariamente. Há casos, há períodos em que sim, por exemplo, no carnaval, Mas
Quando a gente fala de Belo Horizonte em termos de turismo, turismo de negócios é que é mais forte aqui na capital mineira. Então, a reabertura da cidade para grandes eventos como congressos e feiras foi muito importante também para o setor do turismo com relação aos hotéis, para que a ocupação começasse a ser retomada, né? Lá para o finalzinho do ano é que os hotéis começaram a conseguir uma taxa de ocupação dos quartos nos hotéis de aproximadamente 60%. Então demorou bastante. Eventos que foram muito importantes, que são importantes para a capital mineira economicamente e que foram realizados em 2021, que não tinham acontecido em 2020, por exemplo, a Expo Cachaça, que é um evento que reúne produtores de cachaça do Brasil inteiro. É o maior evento desse setor no Brasil, acontece aqui em Belo Horizonte. Finalmente, em 2021, foi possível que ele fosse realizado, né? Então, é algo que estava sendo muito aguardado pelo setor de hotéis e também pelo setor dos comerciantes como um todo, né? Então, esse evento pôde ser realizado já no finalzinho de 2021. Mas foi só a partir de novembro, Elias, mês passado agora, que todos os eventos foram autorizados sem restrição de público, inclusive com público em pé, shows enormes com milhares de pessoas. Só em novembro que essa autorização foi dada. E aí, mesmo assim, ainda com algumas restrições. Por exemplo, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 exigido a partir, então, dessa reabertura para grandes eventos aqui na cidade. Então, ao longo de 2022, é que a gente deve ver, de fato, a ocupação nos hotéis, os grandes eventos serem retomados, de fato, como era antes da pandemia. Já tem vários grandes eventos, festivais, com muitos cantores nacionais marcados para o ano de 2022. Agora, quando a gente pensa em grandes eventos, Elias, setor hoteleiro, setor do turismo, já fica de olho, é claro, no carnaval. Mas isso ainda vamos ter que esperar um pouquinho mais para saber como é que vai ficar em 2022, Elias. Sem dúvidas, Laura. Eu queria também saber como é que foi essa movimentação durante esse ano. Aí na Zona da Mata, Ricardo, os hotéis também sentiram os impactos, claro, muito fortemente com a situação da pandemia. Hoje já deu para respirar um pouco. O que você traz de informação para a gente? Sem dúvida, o setor que mais sofreu durante a pandemia é o de eventos, porque ele, ao contrário da educação, a questão remota é quase que inócua para um setor que depende muito da presença das pessoas, para um setor que depende demais da circulação de dinheiro nas cidades. E a gente estava num período antes da pandemia em que o setor de eventos vinha se transformando no carro-chefe de muitas cidades que estavam entendendo que o turismo de eventos era uma nova opção de economia e as cidades estavam investindo, se preparando, não só a rede hoteleira, como você citou aí, mas principalmente a área rural de várias cidades vinham sendo transformadas para receber as pessoas dentro do contexto histórico que a região tem. É uma região forte e importante dentro do cenário brasileiro. Historicamente, é uma região de passagem de ouro, é uma região de transporte de mercadorias e outros bens e insumos que foram usados em séculos passados. Dentro da colonização portuguesa, tem o caminho da Estrada Real, que foi muito explorado turisticamente nos últimos anos, e as cidades ganharam muito com isso. Então é um setor que sofreu um baque muito forte e que perdeu diversas pessoas. Eu já falei aqui outras vezes, em outras oportunidades aqui no Jornal da Diversa, que as pessoas deixaram as suas funções que faziam e exerciam no setor de eventos para buscar outras atividades. Muitos se tornaram microempreendedores individuais e diversificaram a sua atividade ou outras atividades para tentar ter alguma renda no final do mês. E agora essa retomada tem sido muito difícil. Tem pouco mais aí de 2 meses que o setor de eventos começou a caminhar de novo, mas ainda é uma caminhada lenta, uma caminhada que requer ainda uma dúvida em relação ao horizonte que esse setor terá em 2022. Você tem aí dentro do protocolo que foi colocado pelo Minas Consciente uma facilidade maior, porque você tem o cartão de vacinação como um passaporte usado para que as pessoas entrem nos locais e possam acessar aí atividades de lazer que antes não podiam.
Aqui em Juiz de Fora isso é condicionado à porcentagem de vacinação, que a gente está aí em cerca de 80% da população. Se você tem esse patamar, você tem cerca de 80% de ocupação nos locais, os parques, as praças, os museus começaram a ser reabertos agora no final do ano e as pessoas começaram a ter de novo esse contato, essas atividades de lazer com a sua família, com os amigos. Aqui em Juiz de Fora, a cidade ganhou um parque municipal na zona oeste da cidade, era um local privado e que agora está aberto aí para atender, né, a população, é mais um espaço que a cidade ganha. O Parque da Lajinha, que voltou também a funcionar, é um outro ponto muito usado aqui pela população, além, claro, né, do Museu Mariano Procópio, que segue fechado a parte de cima da vila, mas a parte do parque, no entorno ali do lago, está aberta para que as pessoas possam passear, fazer caminhadas, e a vida vai voltando aos poucos. O setor aí já tem planejado, já tem trabalhado com alguns eventos para o ano de 2022, uma retomada aí de eventos que antes a gente estava acostumado a observar, mas que ficaram parados. Agora no final do ano a gente teve aí o JF Sabor, né? Comida de boteco, a gente teve também lá em Bitpoca o Bitpoca Off-Road, que é uma atividade que leva, que atrai muitas pessoas lá para o Parque Estadual, no entorno ali do distrito de Lima Duarte, que é Bitpoca, enfim. A gente espera que em 2022 esse setor possa retomar de fato tudo aquilo que perdeu nos últimos 1 ano e meio. A gente sabe que é muito difícil que isso aconteça de uma hora para outra, mas o fato é que pelo menos agora eles estão caminhando e a gente espera que essa caminhada consiga ser um pouco mais rápida agora no início de 2022. Que a economia também volte a reaquecer esse movimento, né, Ricardo? Porque é fundamental também que as pessoas estejam empregadas, trabalhando também para poder ter ali o seu momento de lazer. Ô Sabrina, eu não sei se você já foi a algum local durante, né, esse período em que as coisas ficaram mais flexíveis. Eu, particularmente, cheguei aí em alguns lugares. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fui num bar, coisa simples ali, mesmo com as mesas distantes uma das outras, mesmo com todos os protocolos de álcool gel, eu senti muito estranhamento, porque eu até então venho também da mesma linha que todo mundo, né? A preocupação em contrair o vírus, o medo, o receio de chegar próximo das pessoas. Você também já esteve aí em algum local? Conta pra gente. E as cidades históricas também, né? Que sem dúvida alguma já estão aí bem movimentadas desde que a vacinação avançou em todo o país. Elias, nós passamos por 3 momentos aqui: fechamento total, flexibilização parcial e a flexibilização livre. E quando, né, a entrada livre aos eventos, quando nós passamos por essa entrada, que é a mais abrangente, né, do programa, do protocolo, tivemos sim muitos problemas aqui com a fobia social, porque as pessoas não estavam acostumadas ou tinham perdido um pouquinho essa questão do ir e vir, de participar de eventos com um grande número de pessoas. Eu acho que é uma cultura nossa, mas que a pandemia ela tirou um pouquinho da gente, né? Eu, particularmente, alguns lugares eu não tive problema para frequentar. Ainda assim, shows que você acompanha, ainda não tive a oportunidade de ir, Elias, para aproveitar. Mas o medo, ele sempre assim vai ser uma constante na vida da gente até que esse problema seja totalmente eliminado. Mesmo com a vacinação caminhando, a proteção de forma coletiva, a gente ainda anda com os pés um pouquinho assim, né, mais calmos, andando bem devagar. E aqui nós assim temos até uma visão meio que positiva quando a gente faz uma retrospectiva desse ano, do copo cheio, né? Eventos de pé, estádios com a torcida liberada, casamentos. Então, assim, nós tivemos realmente o ano de 2021, nesse finalzinho, uma alegria de ter os nossos eventos novamente nas cidades. E isso traz para nossas cidades aqui, que são cidades turísticas, um pontapé para melhora da receita, para melhora do orçamento. O dinheiro gira nas cidades, principalmente cidades turísticas como Tiradentes, que hoje em dia tem 80% dos hotéis completos. São João del Rei também, que teve o Natal iluminado. As pessoas foram até a cidade participar e nesse finalzinho de ano aproveitaram para ficar aqui. Então a expectativa aqui
desde o iniciozinho do ano, é que o final de 2021 fosse melhor, principalmente para o setor de eventos, onde os profissionais, mesmo aqueles que receberam auxílio através da Lei Aldir Blanc, pudessem resgatar aí as suas atividades. Porque não é só, migrar, como o Ricardo disse, nós migramos aqui, muitos profissionais, para outras áreas para tentar sobreviver, mas existem aqueles que a cultura está dentro, que a vocação e que o dom, e que leva alegria para as pessoas. Isso nos foi tirado de uma forma muito abrupta e foi retomado agora, e por isso nos deixa muito felizes. Agora a expectativa é sempre muito positiva, vamos com calma, mas que 2022 seja de muitos shows, de muitos eventos, mas de alunos preparados nas salas de aula, com a nossa saúde estabilizada, que as cirurgias eletivas voltem. Então, temos outras preocupações, mas que não tão distante dessa importância que tem os eventos. A nossa expectativa é que os profissionais dessa área voltem a trabalhar de uma forma mais efetiva. Aqui nós tivemos um aumento muito grande no número de casamentos. Aqui foi bem devagar no meio do ano, com os casamentos meio que não tão com tanta gente, com tantos convidados, mas teve os casamentos sim. Agora não, estão liberados casamentos e formaturas, e a tendência de 2022 já começar com a festança do pessoal, viu, Elise? Olha, Sabrina, eu acho que todos nós, temos uma lista gigante de lugares que temos aí o desejo de conhecer, o local para ir. E olha, não precisa ir muito longe não, viu? Minas Gerais possui realmente vários lugares maravilhosos para se conhecer, tanto na região metropolitana, sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata, enfim. O que não falta é beleza em Minas, o que não falta é, claro, a receptividade do mineiro, que é fantástica em todos os sentidos, aspectos, culinária. Enfim, o Diversa em Rede trouxe durante esse ano várias propostas e possibilidades para que o ano que vem você possa aí aproveitar, quem sabe, o seu fim de semana, alguma viagem, férias, que a vacinação ela continue aí progredindo em todos os sentidos. A terceira dose, se você ainda não tomou, aproveite agora o início de 2022 para você fazer a sua parte, para que os setores voltem a se reaquecer e, claro, a vida volte também a ter aquela alegria que sempre teve, né? A gente não pode perder a alegria, não podemos perder a esperança de ter um ano cada vez melhor e com muitas viagens. Olha, nós vamos continuar aqui porque no próximo bloco vamos falar sobre ações de solidariedade e inclusão social. Vamos fechar 2021 relembrando boas ações e histórias. É um instante só, fica com a gente, você não pode perder. Pois é, hora de respirar um pouco. Chegamos ao fim de 2021 também com boas lembranças de solidariedade e amor ao próximo. Apesar do ano difícil, de muitos exemplos reprováveis, vindos de diferentes partes da sociedade, com muitas lembranças difíceis que trouxemos também ao longo dessa semana em nossa retrospectiva, a gente tem que fechar o ano com boas ações e grandes iniciativas, que vão ser relembradas agora, mas que devem ficar na memória de cada um, até como inspiração para 2022. 2021 foi um ano marcado por dificuldades para os brasileiros. A pandemia, a alta na inflação, nos preços da gasolina e dos alimentos, deixou tudo mais difícil. Mas em meio a tantas dificuldades, uma palavra soou mais forte: solidariedade. No começo do ano, Manaus foi afetada por falta no abastecimento de oxigênio. Com os leitos lotados, a cidade sentiu o impacto que o descontrole da pandemia pode gerar. Faltaram cilindros, usinas, e a empresa que fornecia o oxigênio para a cidade não deu conta de suprir a necessidade. Influenciadores, músicos, artistas e famosos uniram forças para doar cilindros para a cidade amazonense. E além do individual, a ajuda também veio do vizinho. O governo da Venezuela enviou mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio para Manaus. Como essa, foram várias as ações de solidariedade e união. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos criou um monitor de doações em seu site. Durante este ano, o monitor contabilizou mais de 7 bilhões de reais doados em resposta à Covid-19, por mais de 730 mil doadores entre empresas e pessoas físicas. As pequenas empresas, ONGs e associações também fizeram a diferença. Foram muitos aqueles que dedicaram seu tempo e seu trabalho para ajudar o próximo, seja com alimentos, máscaras, álcool em gel, cobertores ou roupas. A dificuldade também trouxe a esperança.
Em tempos tão difíceis, campanhas de Natal também foram de extrema importância para ajudar famílias em todo o território nacional. A ação Natal Sem Fome é um exemplo. Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a campanha acontece desde 1993 e ajuda a trazer felicidade para o Natal de muitas pessoas em todo o país. 2021 nos mostrou que a união e a empatia podem e fazem a diferença. Olha, é sempre bom falar de boas ações, né? Para falar mais sobre esse assunto, inclusive, eu quero estar aqui também com os nossos correspondentes, porque essa é a nossa última participação nesse ano de 2021 aqui no Diversa em Rede. O ano em que nosso jornal estreou trazendo uma maneira diferente de informar, regionalizando discussões, repercutindo e comentando assuntos nacionais e até internacionais. Ao longo dessa semana, nós relembramos acontecimentos que marcaram a pandemia. Muitas histórias tristes, mas também fechamos a semana relembrando as retomadas, o recomeço. Nada como fechar um ano falando de boas ações. Laura Marques, foi um ano realmente difícil, mas a solidariedade e a esperança reinaram, né, no Brasil como um todo. Como é que foi para vocês aí também na região metropolitana esse finalzinho de ano? E não somente o finalzinho de ano, né? Quais foram as ações de solidariedade e inclusão que você pôde destacar aí na região? Pois é, Elias, 2021 foi o ano em que muita gente precisou de ajuda, né? E essa ajuda veio muitas vezes não por meio dos governos, mas por meio de pessoas ou empresas que se mobilizaram exatamente para ajudar os outros, né? A gente viu aí nessa reportagem vários exemplos super interessantes. Tem outros também que eu poderia citar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte foi feito um trabalho na Serraria Souza Pinto por vários voluntários que atenderam a população de rua ao longo de todo o período da pandemia, em 2020, agora em 2021 também, para receber essas pessoas, ajudá-las, por exemplo, a entregar doações, ajudá-las também a encaminhar essas pessoas na hora de, quando elas precisavam de algum encaminhamento, alguma orientação relacionada a questões de saúde. Esse espaço foi criado ali na Serraria Souza Pinto exatamente com esse intuito de atender a população de rua. Em parte, os atendimentos foram feitos pelo setor público, pela prefeitura, pelo governo do estado, mas também por voluntários. E isso é muito bonito de se ver, né, Elias? Tem outros casos também. No início de dezembro, as chuvas que provocaram graves alagamentos na região dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, região norte de Minas Gerais, extremo sul da Bahia. Muita gente se mobilizou para levar doações daqui da capital mineira até essas regiões que foram atingidas. Afinal, muita gente perdeu praticamente tudo nesses alagamentos e nesses desabamentos que aconteceram por causa dos temporais. Mas eu quero lembrar, Elias, de um ponto em específico, um caso que aconteceu em outubro e que mobilizou muita gente Brasil afora por conta de uma determinação, uma definição que veio do presidente Jair Bolsonaro, algo que veio de uma mobilização para mulheres, para meninas estudantes. Naquele mês, o presidente Jair Bolsonaro derrubou um projeto de lei que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional para distribuir absorventes para estudantes, para mulheres em situação de vulnerabilidade, Brasil afora. E aí, naquela época, Elias, várias instituições, ONGs, mulheres, estudantes, meninas jovens se mobilizaram para conseguir captar absorventes, para receber esse tipo de item de higiene pessoal e levar até meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade que precisam desses itens. E naquela época, aquele projeto de lei foi aprovado principalmente pensando que existem relatórios que apontam que a pobreza menstrual, ou seja, a falta de itens de higiene pessoal para jovens meninas, é um fator muito importante que gera inclusive evasão escolar, que gera dificuldades de aprendizagem para muitas dessas meninas. Há um relatório da Unicef que apontou exatamente isso, que muitas meninas e mulheres jovens deixam de ir à escola no período em que estão menstruadas exatamente porque não tem dinheiro suficiente para comprar esse item que é tão essencial. E aí várias ONGs Brasil afora vieram a público pelas redes sociais, através da imprensa, de diversas formas, para avisar, olha, nós estamos então recebendo esses itens e vamos levar
as pessoas que precisam disso, né? Porque a gente sabe que mulheres menstruam, né? Desde sempre, desde que a humanidade existe. Mas foi necessário que houvesse uma mobilização política nesse sentido para entender, veja só, esse é um problema de saúde pública, é um problema inclusive educacional. E aí essa mobilização aconteceu e foi algo muito bonito de ver. E aí eu quero trazer aqui os nomes de algumas das ONGs, não só daqui de Belo Horizonte, mas de outras partes do país, que recebem doações em dinheiro, por exemplo, para quem não pode estar nessas localidades, em dinheiro também, para poder ajudar nesse sentido. E eu vou trazer os nomes dessas instituições aqui para todo mundo poder anotar. Rapidamente, aqui em Belo Horizonte tem 3 instituições bastante conhecidas. Uma delas é a Casa Tina Martins, outra é Las Chicas de Chico e também Flores de Resistência, são daqui de Belo Horizonte. Mas tem ainda no Rio de Janeiro a ONG Absorvendo o Amor e, por exemplo, a Girl Up, são 2 instituições de lá. Em São Paulo tem Fluxo Sem Tabu e Absorver e Florescer. São algumas das ONGs que atuaram naquela época nesse sentido e que continuam até hoje recebendo essas doações no combate à pobreza menstrual. Por isso eu quero exaltar e trazer essa iniciativa que foi muito bonita de ver naquele mês de outubro e que segue agora também pelo ano de 2022. Elias. Excelente, Laura. Eu quero aproveitar também para saber, com o Ricardo Ribeiro na Zona da Mata, muitas boas ações, muitas boas notícias também nesse ano tão conturbado, Ricardo. Graças a essa rede de assistência social que a gente tem na Zona da Mata, em várias cidades, nas principais, Muriaé, Leopoldina, Rubá, Visconde do Rio Branco, Cataguases, Viçosa, e graças a essa rede que muitas pessoas foram atendidas, foram socorridas e abraçadas durante o período de pandemia, e 2021 não foi diferente, ainda estamos nele. E a gente observou aí diversas ações que mobilizaram a sociedade em prol aí de alimentos, de colchões, de roupas pessoais, roupas íntimas, enfim, roupas de um modo geral, vestuário, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de dignidade, um mínimo de assistência durante um momento difícil na vida de todo mundo. Mas eu queria aproveitar esse momento final aqui e não só falar apenas dessas instituições que já atuam, muitas com quase 100 anos ou mais de 100 anos, outras com recentes, mas que têm um trabalho também magnífico e que precisa ser ressaltado. Mas eu queria ressaltar aqui e trazer a solidariedade e agradecimento às doações anônimas, a você que não apareceu, a você que dentro da sua casa, dentro da sua empresa, trabalhou também no sentido de acudir as pessoas e fez isso de uma forma completamente tranquila, sem se manifestar, o que é justo também. A gente acaba falando sempre, enaltecendo aquelas que aparecem, que precisam ser sempre enaltecidas, porque elas estão desenvolvendo um trabalho muitas vezes voluntário e ajudando a sociedade já há muito tempo, como eu disse, mas a gente precisa falar também daquelas pessoas que sempre fazem isso nos momentos de socorro, nos momentos de tragédias, nos momentos de comoção, onde a sociedade, por algum motivo, ela está fragilizada, como a gente está aí já indo para o 2º ano de pandemia, sem saber quando isso vai acabar, falando ainda de vacinação, falando de máscara que a gente precisa ainda utilizar, de protocolos que precisam ser seguidos, e no meio disso tudo as pessoas conseguiram manter essa transformação que é ajudar essas pessoas através de redes, em grupos de WhatsApp, em grupos de bairros, em comunidades localizadas. Isso é muito importante, fundamental, e a essas pessoas eu me dirijo em especial agradecendo, reconhecendo todo o esforço que você teve aí nesse período de pandemia, que vem socorrendo os outros com uma cesta básica ou com aquilo que é possível para que você possa fazer. Esse é um agradecimento tenho certeza que de todos aqui, mas que você, anônimo, se sinta abraçado e acolhido por esse gesto que você desenvolveu e vem desenvolvendo aí, especialmente nesse período de pandemia. Muito obrigado.
É isso aí, Ricardo. A gente fica muito feliz, claro. Chega esse final de ano, né? É tanta coisa que as pessoas passam, as instituições também passaram por vários altos e baixos. Nós tivemos também, entre tantas outras pessoas que participaram, né, durante esse ano das nossas vidas, pessoas também que nos deixaram marcas, histórias que ficaram pra gente. Ainda mais vocês também, como jornalistas, com certeza presenciaram muitos fatos de pessoas marcantes. E não é uma questão de apenas estarem ali presentes e vendo o dia a dia, mas pela simplicidade da vida, pelas coisas que passaram e principalmente pela história, né? Muitas pessoas também que perderam entes queridos durante a pandemia. As instituições foram fundamentais para trazer um pouco de acolhida, um pouco de amor, mas, Sabrina, não precisava de muito, né? Às vezes, uma simples palavra, um simples gesto já fazia toda a diferença, né? Sim, Elias, esse ano veio para mostrar para a gente, né, que realmente, de fato, o que nos satisfaz não é só o alimento, não é somente o pão que a gente consome, é de fato um abraço que a gente sentiu muita falta, uma palavra de um amigo, é estar presente, seja no local de trabalho, sabe? Rever os amigos ali que trabalham conosco, muitos deles se foram por conta da pandemia, a gente não conseguiu reencontrar, não conseguiu despedir, não conseguiu conversar. Então esse ano foi um ano muito complicado por conta das perdas, dos lutos, de ter que ressignificar em várias formas. Por isso a solidariedade teve que falar mais alto e com toda certeza não teve esse nem aquele que não passou por um processo ou que não tenha participado de um ato solidário, que seja no pouco ali, né, no dividir para multiplicar dentro da casa, da comunidade ou na cidade. São tantos atos, são tantos gestos que nós ficamos sabendo que, assim, enumerá-los seria uma grande injustiça. Porém, alguns, eles devem ser destacados para que eles continuem no ano de 2022 e que essa rede ela não se acabe, porque a ajuda ela deve continuar, que seja da palavra, que seja do abraço, que seja do carinho. Alguns eventos fizeram parte da nossa história, como o Comboio do Bem, que nós destacamos aqui em edições do Diverso em Rede. Falamos também de live de músicos que arrecadaram toneladas de alimentos. Nós falamos de ONGs que se juntaram, que dividiram um pouco que tinha para poder ajudar o próximo, das pessoas que não têm, que foram às ruas para poder dividir aquilo, o pouquinho que elas tinham através das secretarias de assistência social que deram amparos, pessoas que não fazem parte de organização nenhuma, de entidade nenhuma, que simplesmente pegou o que tinha em casa para poder dividir. E também um fato que aconteceu aqui na cidade de Barbacena, que foi um ato assim emocionante de solidariedade, que foi a rede de oração e de louvor, né, que reuniu pessoas de várias religiões, de várias crenças ao redor dos hospitais, em que os hospitais de referência para tratamento de Covid-19 no município, que atende cidades da região, uma grande corrente positiva com orações no fim do hospital, que deram volta, que fizeram aquele terço nos hospitais Santa Casa, Ibiapaba e Maípe, para rezar pelos pacientes que ali estavam. E também para os profissionais de segurança que trabalharam, para os profissionais da saúde que lá estavam. Então isso foi um evento muito emocionante, tanto para quem estava lá trabalhando, participando, um momento de oração que encheu o coração da gente de alegria e que nos deu força para atravessar esse 2021 para esse 2022 com mais esperança, acreditando que o ser humano pode ser melhor, que o nosso emprego pode ser melhor, que a vida pode ser melhor. Então a mensagem que nós ficamos aqui não poderia ser diferente de solidariedade e que ela nos acompanhe no ano de 2022, que nós possamos enxergar o ser humano com mais amor, colocar um pouquinho mais de amor, um olhar de mais amor em tudo. A pandemia ela veio nos trazer isso, que a gente tem que dividir para multiplicar e que seja um ano muito bom para todos nós. Se Deus quiser, Sabrina, realmente foi um ano em que a fé esteve presente na vida de todos, desde o início da pandemia, né? Independente da sua religião, a gente sabe, claro, que nós fomos muito bem fortalecidos com as nossas crenças, com os nossos costumes. E eu quero aproveitar, inclusive agora, Ricardo, Sabrina e Laura, cansei de trabalhar esse ano não trabalho mais, tenho que fazer essa piada final e dar para vocês uns 20, 30 segundos para poder mandar aí as felicitações de Ano Novo para os nossos telespectadores. Vamos começar com a Laura, por favor.
Opa, aí sim, Elisa, eu já estava aqui querendo exatamente dar esse recado, que bom. Olha, 2021 foi um ano de chegada de vacinas, de chegada de esperança, e quero então que 2022 possa ser de fato um momento que a gente vai poder retomar um pouquinho da normalidade que a gente tinha lá em 2019, daquela esperança que a gente tinha em 2019. É um ano que é de eleições também, mas que então é para também se pensar no nosso futuro com muita esperança. Então quero que seja um ano de muita alegria, esperança para todos os nossos telespectadores, todo mundo que ficou com a gente nesse ano de 2021, que foi o primeiro do nosso querido jornal aqui. E um grande abraço também para todos vocês que fazem a TV Diversa junto comigo, meus companheiros. Também não posso deixar de mandar esse grande abraço. Muito obrigada por tudo, todo mundo que esteve com a gente aqui nesse ano de 2021. E 2022 com muito mais esperança também para você, Laura. Sabrina Silva, agora também seu recado. Bom, eu quero usar aqui as palavras da serva de Deus, Isabel Cristina, né, que todo mundo conhece pela história, pela resiliência, pela força, que nós possamos nos amar mais e mais, a cada dia mais, para fazer desse nosso pequenino mundo um mundo de amor, paz e muita esperança. Então, a todos da família Diversa que nos receberam aí com braços abertos, um feliz ano novo, de muita paz, de muita sabedoria. E a todos vocês que estiveram conosco, aguentando aí as nossas propostas de jornalismo, um convite para o ano de 2022, porque estaremos juntos sim, se Deus quiser, se assim nos permitir, Elias. É isso aí, Sabrina. Ricardo Ribeiro. Enquanto muitas pessoas perderam casa, perderam emprego, perderam empresas aí na pandemia, a gente tem que agradecer porque a gente ganhou uma nova casa aqui na TV Diversa e isso precisa ser reconhecido. É muito bom ter tido o prazer e estar tendo o prazer de participar e estar aqui com todos. Ao invés de desejar um ano, eu desejo que o próximo dia seja muito feliz, porque a gente tem que pensar sempre no próximo dia e aproveitar esse dia como se fosse nosso último, porque é muito importante que o dia 2 só vem, porque primeiro vem o primeiro, dia 1. E fevereiro só vem porque antes tem janeiro. Então você tem que pensar um dia de cada vez e assim a gente vai vivendo com calma, com tranquilidade, aproveitando as pessoas e entendendo que é muito importante que a gente mantenha esse relacionamento fraterno e de amizade com todos, para que a gente possa, caminhando um dia após o outro, a gente criando uma expectativa de, quem sabe, lá na frente, aí sim a gente ter uma vida e um mundo melhor. É isso aí, Ricardo. Eu também quero aproveitar aqui a oportunidade para desejar a todos aqueles que nos assistem um excelente 2022, com muita fé, muita sabedoria, muita paz. E para vocês, claro, que estão aqui com a gente, Ricardo, Sabrina, Laura, foi ótimo compartilhar esse ano com vocês. Muitas notícias, muitas informações. A gente queria, claro, trazer aqui todos os dias boas notícias, né? Mas nem sempre isso acontece. Infelizmente, né, a gente precisa também enfrentar a realidade, que muitas das vezes é dura, mas como o Ricardo disse, não podemos perder as esperanças, temos que estar aí firmes, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. E se você teve um ano difícil, você perdeu um ente querido, você que esteve também passando por uma situação complicada por causa da pandemia, fé, força, vamos sobreviver e vencer isso tudo por aqueles também que nos deixaram. A gente pede a Deus que neste momento venha um 2022 mais calmo, mais leve, com muita saúde para todos e repleto de boas notícias. Uma feliz virada para vocês, aproveitem com responsabilidade e cuidado. A vida tem que seguir, mas a pandemia ainda não acabou, viu? Um excelente ano novo. Ricardo, Laura, Sabrina, até segunda-feira já em 2022, viu? Uma excelente noite, uma boa virada para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço.